muitos vão tentar frear os seus projetos. Muitos vão tentar explodir as suas ideias. Mas se você seguir caminhando para o alvo, para o que é certo, sua mensagem nunca será parada. Só vale para quem tem um trabalho que segue de verdade a filosofia de amar a Deus e amar o próximo. Porque quem é assim é guiado por Deus. Então é para você que eu estou falando isso. Sejam muito bem-vindos ao Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. No episódio de hoje, eu vou te entregar 3 dicas valiosíssimas. Eu vou te contar uma história real, uma história que envolve ódio e salvação, tensão religiosa e conspiração, plano mortal e projeto de sucesso realizado. Tudo isso no episódio de hoje, quando eu vou falar sobre a chamada conspiração da pólvora. Antes, eu vou te pedir uma ajuda. Pega o link, gente, desse episódio, manda para os seus amigos, manda para as suas amigas. Tem muita gente que precisa ouvir as 3 dicas que eu vou te entregar hoje aqui, tá? E você ainda pode ajudar a espalhar o conteúdo que destrava a mensagem. Muito obrigado pela sua ajuda. E lembre-se de curtir o episódio, de seguir o perfil do Pode Comunicar, que vai ao ar no Deezer, no Spotify e no YouTube com imagens. Agora vamos lá, vamos para a história de hoje. Você certamente já viu alguém malhando Judas na época da Páscoa, né? Na rua, num poste. Muitos têm esse costume no Brasil. Fazem um boneco de pano, prendem num poste e em seguida malham um Judas, ou seja, batem no boneco que representa o traidor de Jesus. Na Inglaterra acontece algo semelhante todo mês de novembro. É o chamado Dia das Fogueiras, Dia da Fogueira. Os ingleses fazem um boneco de pano e jogam ele na fogueira para celebrar um plano de traição que não deu certo. Se no Brasil o boneco de pano que apanha na rua representa Judas Iscariotes, na Inglaterra o boneco de pano que é queimado representa Guy Fawkes, o mesmo que inspira o personagem do filme V de Vingança, que foi lançado em 2005. Aquele da máscara branca, sabe, que tem um bigodinho preto, esse mesmo. Essa celebração acontece por causa de um fato que aconteceu em 5 de novembro de 1605, portanto há 416 anos. Os ingleses acendem fogueiras, soltam fogos de artifícios e queimam o boneco. Talvez você esteja se perguntando, mas Daniel, o que isso tem a ver com comunicação ou com mensagem? Eu te convido a continuar prestando atenção no podcast e eu vou te explicar e tirar dessa história 3 dicas que vão ativar a sua mensagem. Vamos lá. Tudo aconteceu em 1605, quando o rei James, que era o rei da Escócia, se tornou rei da Inglaterra, participaria de uma sessão parlamentar no Palácio de Westminster, que é a Câmara dos Lordes. Essa história, ela mostra o pior lado das brigas religiosas, que é o ódio. A chamada conspiração da pólvora consistiu em um grupo de radicais católicos que queria explodir o palácio enquanto o rei estivesse lá dentro e assim matar o rei James. E por que eles queriam fazer isso? Porque o rei era da igreja anglicana e estava concedendo aos protestantes direitos que não eram dados aos católicos. Então, gente, nós temos aqui uma motivação política religiosa. Anote a primeira lição de hoje. Quem se alimenta de ódio estraga o seu propósito. Pois bem, usando erradamente o nome de Deus e para manter poder concentrado em seus grupos religiosos, muitas pessoas sujaram suas mãos de sangue, e pior, de sangue inocente. Agora, eu quero lembrar a você um dos principais mandamentos de Jesus: amar o próximo. Então, gente, para ser cristão, você precisa ser como Cristo e seguir o que ele ensinou. Essas pessoas se diziam cristãs, mas queriam explodir pessoas porque elas eram de outra igreja. Para você entender, a igreja anglicana ela é a igreja da Inglaterra e a igreja católica é a igreja de Roma, na Itália. Em determinado momento, o reino da Inglaterra decidiu se separar da igreja católica e criar sua própria igreja. Eles divergiam sobre vários assuntos, como divórcio, como a necessidade de existir um papa ou não. Os anglicanos eles não queriam ter papas. E anos depois, a igreja anglicana apoiou a reforma protestante, que foi um movimento contrário a algumas práticas da igreja católica e que acabou por criar novas igrejas. O principal líder desse movimento é o monge alemão Martinho Lutero.
O marco da Reforma Protestante aconteceu em 31 de outubro de 1517, quando Lutero pregou 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Uma das principais críticas dos protestantes era por causa da cobrança de indulgência, ou seja, as pessoas pagavam algo, um valor, para ter seus pecados perdoados. Ora, se Jesus morreu pelos nossos pecados, por que eles tinham que pagar por isso? Essa era a discussão. Pois bem, todos se apresentavam como cristãos, mas cada um queria criar suas próprias regras, e de tempo em tempo, por questões como essa, surgem novas denominações, novas igrejas, novas religiões. Jesus, gente, não veio criar nenhuma religião. Isso é criação dos homens. Jesus veio para se apresentar como o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio e apontou uma direção. É a direção que temos que seguir. Agora preste atenção, eu não estou fazendo aqui discurso contra religiões, não é isso. Eu sei bem o valor que elas têm. E se você faz parte de uma religião, de um grupo religioso e se sente bem, ótimo. Continue onde você está, continue sendo feliz. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é contar a história. E vamos voltar para 5 de novembro de 1605. Um grupo de radicais católicos queria usar 36 barris de pólvora para explodir o rei James I e quem estivesse por perto. Eles queriam fazer isso porque o rei James I era anglicano e tomava decisões que os desagradavam. Não podemos dizer aqui que os católicos queriam matar os anglicanos, não é isso. Quem queria promover esse ataque explosivo e terrorista era um grupo de pessoas que se dizia católico. No filme Infiltrado na Clã, que é sobre racismo, tem um personagem que é o mais doido do filme, que em determinado momento ele se mostra contra os judeus e diz que ele era assim porque os judeus mataram Jesus. Não foram os judeus, e sim um grupo de judeus. Você sempre vai errar quando você usar generalizações. Pense nisso na hora de escrever suas legendas, nos seus roteiros de vídeos, nos seus textos, no seu livro, e guarde a segunda lição de hoje. Generalizações atrapalham a sua mensagem. Acontece que a conspiração da pólvora foi descoberta a tempo. Alguém escreveu uma carta denunciando esse plano macabro e essa carta chegou até os homens de confiança do rei James. Então eles começaram a vasculhar os arredores do palácio e horas antes de a cerimônia começar, eles encontraram os barris de pólvora e alguns desses terroristas. Um deles era um soldado inglês católico chamado Guy Fawkes e era a pessoa que acenderia os pavis dos barris e sairia correndo. Ele ficou muito famoso e o rosto dele inspirou a máscara do filme V de Vingança, como eu falei. E qual foi o fim dele? Guy Fawkes e mais 7 conspiradores foram condenados à morte. Os corpos deles foram esquartejados e expostos publicamente. Anote a terceira lição de hoje. Motivações erradas nunca geram um bom resultado. Eu incentivo que a sua mensagem esteja atrelada aos conceitos da filosofia cristã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E para finalizar o episódio de hoje, eu quero contar uma coisa muito boa que o rei James fez. As Bíblias têm muitas traduções, muitas versões, não sei qual que você mais gosta. O rei James foi responsável por montar um grupo de estudiosos lá no século XVII e fazer uma nova tradução da Bíblia. E essa nova versão ficou conhecida como Bíblia King James, que é uma das que eu mais gosto. A versão de estudo dessa Bíblia é especial demais. Bem, se o palácio tivesse ido aos ares e o rei fosse assassinado, a Bíblia King James não existiria. Ainda bem que o plano dos terroristas fracassou e essa Bíblia chegou até a gente. Além disso, gente, é a versão mais vendida da Inglaterra, tá? A Bíblia King James. E antes de deixar uma mensagem de incentivo aqui no final, eu quero te pedir para você compartilhar o link. Se você estiver vendo pelo YouTube, printa a tela, posta nos stories, quanto que você mais gostou de ouvir nesse episódio, o que você mais gostou de aprender, pode me marcar que eu vou repostar alguns desses posts, tá, gente? Agora, guarda isso no seu coração. Eu quero te deixar uma certeza aqui no final, mas vale a pena apenas para quem de fato tem uma boa mensagem, uma mensagem que ajuda as pessoas. Só vale para quem tem um trabalho que segue de verdade a filosofia de amar a Deus e amar o próximo. Porque quem é assim é guiado por Deus. Então é para você que eu estou falando isso. Muitos
vão tentar frear os seus projetos. Muitos vão tentar explodir as suas ideias. Mas se você seguir caminhando para o alvo, para o que é certo, sua mensagem nunca será parada. Muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de compartilhar o link. Na semana que vem eu volto com mais um Pode Comunicar, com mais uma história, uma entrevista para ativar o seu conteúdo, para destravar a sua mensagem. Até a próxima. Saúde e paz.